Fala pessoal, então vamos a iniciar nosso processo de criação do nosso efeito de objeto nulo e também de objeto de câmera aqui dentro do aplicativo Lightmotion. Só por curiosidade, eu estou trabalhando aqui com a resolução 1080 quadros por segundo, 60 fps, que fica bem melhor esses quadros por segundo quando tem muito efeito. Então assim, bastante movimentação na verdade. Então eu vou trabalhar com esse FPS, 60 fps por segundo, beleza? Então eu vim aqui no mais, vou adicionar meu texto, colocar aqui o nome do canal, dicas, vou trocar a fonte, deixar essa fonte Serra Black mesmo, vou deixar a cor branca, eu vou aumentar aqui o tamanho, deixar o tamanho mais ou menos 40, confirma aqui, eu vou habilitar uma sombra, vou deixar a sombra mais ou menos tamanho 10, eu vou deixar o alfa em 90%, beleza? Vou jogar esse nome bem para cá pro canto, mais ou menos assim, ó. E vou aumentar aqui no eixo Z, ó, trazendo um pouco mais para próximo da tela, ó. Deixar mais ou menos assim com esse tamanho, ó, ajustando aqui, beleza? Vou duplicar essa camada, esse texto, ó, dupliquei, esse que eu dupliquei, ó, jogo para cá para a esquerda e vou diminuir, ó, afastando ele mais a tela, deixar mais ou menos assim, para ele ficar atrás desse texto aqui, ó, como se estivesse ficando profundo. Vou deixar mais ou menos desse jeito aqui. Eu posso já vir aqui em rotação, ó. Vem aqui em rotação. A opção de rotação, eu vou deixar ela um pouquinho inclinada, o ângulo. Deixar mais ou menos aqui menos 3 positiva. Ângulo 3. E vou também trocar esse texto aqui, ó. Colocar o caso mobile. Confirmo. Joga um pouquinho para cima assim, ó. Desse jeito. Vou duplicar essa camada. Dupliquei. Essa que eu dupliquei, eu vou jogar ela mais também para trás, ó. Diminuir ela mais bastante. Deixar mais ou menos assim, ó. Joguei bem para trás. Vou colocar ela aqui em cima. Vem aqui na rotação. Eu vou colocar a rotação dela menos 3 agora negativa. Dessa maneira. E vou também trocar esse texto dela aqui, ó. Colocar pronto. Beleza? Vou ajustar aqui. Desse jeito assim. Agora eu venho aqui no mais, objeto, câmera. Vou ativar minha câmera aqui nessa opção verde, ó, quando ela fica verde porque ela está ativa. Então vou deixar ela assim. Eu venho aqui no mais novamente, objeto, nulo. Eu vou duplicar esse objeto nulo duas vezes, ó. Seleciono ele, duplicar a camada. Seleciono novamente e duplicar a camada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a minha camada, a minha câmera na verdade. Eu venho aqui em cima nessas opções onde vincula as camadas, ó, e vou vincular ela com o meu objeto nulo 1. Cliquei, ela está vinculada ao objeto nulo 1. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse meu objeto nulo 1, ó, selecionar ele e vou vincular ele com o meu objeto nulo 1 copy 2. Selecionei ele. Agora eu vou selecionar o objeto nulo 1 copy 2, nulo 1 copy 2 e vou vincular ele com o objeto nulo 1 copy. Então todas as camadas estão vinculadas. Agora a gente vai começar a fazer o efeito de movimentação. Então eu venho aqui no objeto nulo 1 e venho aqui em movimentação e transformação. Aqui em 4 frames mais ou menos, ó, habilito keyframe. Eu vou andar até 50 frames, ó. Habilito outro keyframe e vou puxar aqui no eixo Z, ó, trazer um pouco mais para a tela, para a próxima tela e vou ajustando aqui, ó, dessa maneira. A gente vai ajustando. Vou colocar a agulha, ó, bem no meio para colocar a curva, colocar essa mesmo tipo de curva aqui, ó. Vou copiar essa curva para colar nas outras animações. Agora eu venho aqui no objeto nulo 1 copy 2, que é o segundo objeto nulo, ó. Seleciono ele, vem aqui em movimentação e transformação. Aqui mais ou menos em 39 frames, ó. Marco o keyframe aqui e quando for mais ou menos aqui em 1:23 mais ou menos, ó, habilito outro keyframe e vou puxar aqui, ó, para a direita para aparecer esse nome mobile, ó. Posso aproximar mais um pouco da tela com o eixo Z, ajustando assim, dessa maneira. Vou colocar a agulha no meio, ó, dos keyframes e vou colar aquela curva, beleza? Então tá ficando assim. Vou selecionar esse meu terceiro objeto nulo, ó.
vem aqui em movimentação e transformação. Aqui quando for mais ou menos em 1 segundo e 12, habilita o keyframe. E quando for mais ou menos aqui em vou deixar aqui em 1,52, habilita outro keyframe. E vou trazer aqui esse nome Pro para próximo da tela, ó. Ajustando aqui, a gente vai ajustando dessa maneira. Vou colocar a agulha no meio e vou colar aquela curva. Então tá ficando esse nosso efeito, ó. O que eu vou fazer agora? Eu venho novamente aqui no mais, objeto nulo, que é o meu objeto nulo 2, e vou fazer o seguinte: eu vou selecionar esse objeto nulo 1 copy, ó, que é logo abaixo no nulo 2, ó. Seleciono ele, vem aqui nas opções de vinculação de camada e vou vincular ele com o meu objeto nulo 2. Então tá vinculado. Eu vou selecionar o objeto nulo 2, vem aqui em movimentação e transformação, mudo aqui para rotação, habilito o keyframe aqui, deixo 0 graus. Eu vou andar mais ou menos aqui até 40 frames, ó. Habilito o keyframe, vou deixar aqui menos 3 graus. Ando mais ou menos aqui até 1,18, ó. Habilito o keyframe, vou deixar 3 graus positivo, ó. E até o final aqui, ó. Ando até o final e vou deixar menos 3. Beleza? Coloco a agulha no meio e vou colar aquela curva que a gente havia feito antes, ó. Colando as curvas dessa maneira. Então tá ficando esse nosso efeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou só ajustar esses nulos, essa movimentação aqui, ó, trazer um pouco mais aqui para o centro da tela, dessa maneira assim. Deixar mais ou menos assim. Vou ajustar esse aqui também, ó. Deixar ele mais centralizado. E por último, esse aqui. A gente vai centralizar mais um pouco, ó. Assim, dessa maneira. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa minha imagem de fundo, ó. Vem aqui em efeitos, adicionar efeito. Vou vir aqui em azulejos, ó. Você vai vir em distorção e em empenamento, ó. Você vai selecionar esse efeito aqui de azulejo. Deixa a configuração padrão. Vou apagar isso aqui, ó. Esses azulejos, você vai vir aqui em espelhar. Você vai habilitar, ó. Habilitar a opção de espelhar. Onde tem recortar, você vai deixar em 1,010. Mais ou menos. Selecionar novamente sua imagem. Vem aqui em efeitos. Adicionar efeito. Vem em desfoque. Desfoque de movimento. Configuração padrão. Você vai deixar mais ou menos aqui em 0,50. Beleza? Agora você vai selecionar aqui nos 3 pontinhos, ó. Efeito de cópia. Você vai copiar esse efeito de desfoque e vai colar aqui em todos os textos, ó. Vem aqui em efeitos. Os 3 pontinhos aqui embaixo. Colar efeito, ó. Os 3 textos. Colando. Para ficar com esse efeito aqui de desfoque, ó, borrado quando se movimentar. E esse é o resultado final, nosso efeito aqui de objeto de câmera, junto com objeto nulo aqui dentro do aplicativo Lightmotion. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido de verdade a como utilizar de forma correta o objeto nulo e também o objeto de câmera no Lightmotion, beleza? A gente se vê na próxima videoaula.